Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha por todo o sistema de comunicação da TV Evangelizar, seja através das nossas canais abertos, ou seja também através das nossas plataformas digitais. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós ouvimos falar tantas vezes do Espírito Santo, mas como é que ele age? Quem é ele propriamente dito? É o que nós iremos abordar hoje. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós invocamos ou quando nós traçamos o sinal da cruz sobre nós sempre trazemos a presença do Espírito Santo. Nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lógico, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui então nós já vamos ter sobre o dogma da Santíssima Trindade. Um só Deus em pessoa três. Três pessoas em um só Deus. Então sim, é fato. O Espírito Santo, ele está unido ao Pai, o Pai está unido ao Filho, um é consubstancial ao outro e os dois estão consubstanciais ao Espírito. Não se separam, agem em comum acordo, agem juntos. Mas, no entanto, a forma como eles agem, ou poderia dizer, a forma com que cada um trabalha é diferente. E nós vamos encontrar isso muito específico na Bíblia, na Sagrada Escritura. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia vai nos narrar acerca da criação do mundo, a palavra nos diz: a terra estava informe. O que é isso? Sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava, movia-se sobre as águas. Ou seja, desde a criação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando em união. Mas, como eu disse, a forma com que eles trabalham é diferente. E a Bíblia nos deixa isso muito claro. Tanto que a palavra de Deus, nós vamos encontrar aproximadamente 837 vezes a Bíblia falando acerca de Deus Pai. É o Deus Pai Criador, é o Deus Pai Onipotente, é o Deus Pai Onisciente, é o Deus Pai Onipresente, é o Deus Pai Justiceiro, é o Deus Pai Castigador, mas é o Deus quem faz todas as coisas. Ou seja, 837 vezes aproximadamente, a Bíblia vai nos falar acerca deste Deus Pai Criador. Já quando nós vamos falar acerca de Deus Filho, Jesus Cristo, a Bíblia vai nos falar aproximadamente 467 vezes sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Deus Filho, é o Verbo de Deus encarnado, é aquele que é o nosso Redentor. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, é o chamado de Príncipe da Paz, o Santo dos Santos, o Yeshua, o El Shaddai, ou seja, Deus Pai cria. E o Filho é quem nos redimiu ao assumir para si os nossos pecados, as nossas falhas e o documento que pesava sobre nós, ele carregou sobre si e então nos redimiu junto ao Pai novamente. E já acerca da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a palavra vai nos falar aproximadamente 265 vezes. Deus Pai é o Criador, Deus Filho
é o Redentor. Já o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ele é o santificador. Então nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, quando vai se referenciar acerca do Espírito Santo, nós vamos encontrar como o advogado, o consolador, o paráclito, aquele que advogará na nossa causa e também aquele que nos santificará. Ou seja, Deus Pai cria, o Deus Filho nos redimiu e o Espírito Santo, ele vai nos santificando. Embora os três ajam de maneira completamente diferente e distintas, mas eles se unem para fazer a sua vontade prevalecer em nossa vida. Tanto que um dos relatos que eu acho mais lindo na Bíblia e que me encanta bastante, entre tantos que eu gosto, é quando vai falar acerca da criação do ser humano. Se nós formos pegar o livro de Gênesis, quando Deus vai criar o mundo, nós vamos encontrar afirmações como Deus Pai é o Criador. Então Deus vai dizendo assim: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se as águas, e as águas se fizeram. Faça-se os animais, faça-se as plantas. Ou seja, quando Deus Pai, o Criador, foi criando as coisas, o verbo diz: faça-se, faça-se, faça-se. Agora, quando Deus foi fazer o ser humano, houve uma reunião celestial. Eu acho lindo, porque o próprio português na Bíblia muda. A Bíblia vai nos dizer, quando Deus foi fazer o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, quando Deus pensou em você, quando Deus pensou em te criar, Deus teve uma reunião celestial. Que reunião celestial é essa, Eduardo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se uniram para pensar em você, para pensar na tua vida, para projetar em você do jeitinho que você é. Ou seja, são três pessoas agindo de maneira diferente. E onde é que estavam então todos eles na criação do homem? Deus Pai disse: façamos o homem. Deus Pai é o Criador, Deus Pai é o que dá a ordem. E onde é que estava o Filho? Deus Filho é o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Verbo é ação, verbo é agir. Então, ou seja, o Deus Filho foi quem foi moldando o homem de barro, porque a palavra vai dizer, nós somos feitos do pó. Então, ou seja, eu imagino Deus Filho nos moldando. Deus Filho foi moldando eu e você do jeitinho que nós somos. Deus fez a gente assim, do jeitinho que nós somos. Por isso, eu já quero dizer para você, talvez você não goste daquilo que você vê no espelho, talvez a imagem que você vê não te agrada, e talvez você até mesmo se sinta rejeitado, humilhado, não amado. Mas eu quero dizer para você, Deus ama você do jeitinho que você é. Ele pensou na cor dos teus olhos, no jeito do seu cabelo, na sua forma física, e não há ninguém igual a você, porque você foi feito pelas mãos do Deus Filho do jeitinho que você é. Isso é ação, isso é uma reunião celestial por amor a você e por amor a mim. Mas então, ou seja, Deus Pai disse: façamos. Deus Filho é o verbo, fez. Mas onde é que está o Espírito Santo? A palavra vai nos dizer então, que Deus olhou para o boneco de barro e falou: uau, é muito lindo, porque é isso que Deus fala quando Ele olha para mim e para você. Mas a palavra diz que este boneco não tinha vida. E então Deus se aproximou do boneco e soprou as narinas, ruar. Ruar significa o sopro do Espírito. E a Bíblia nos diz então que imediatamente o Espírito Santo entrou naquele boneco de barro e o boneco tomou vida. Ou seja, eu e você somos cheios do Espírito Santo. Deus nos concedeu o Espírito Santo para ser o nosso advogado, para ser o nosso consolador, para nos auxiliar em todas as demandas da nossa vida. Afinal, a ação do Espírito Santo não é apenas para que a gente possa pregar ou trabalhar na igreja, não. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas é para fazer de nós pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como patrão, como funcionário.
O Espírito Santo, ao agir na nossa vida, ele nos tira da média e ele nos faz pessoas acima da média, porque Deus não economizou quando ele enviou o seu Espírito sobre nós. Porque assim, aquele que está sentado no alto e sublime trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. O Espírito Santo, ele faz eu ser melhor. O Espírito Santo, ele trabalha em mim, rompendo com tudo aquilo que era velho. E ele então muda o meu caráter, ele desenvolve em mim virtudes. O Espírito Santo me traz dons, me traz carismas, como eu disse, não apenas para trabalhar na igreja, mas para nós sermos pessoas melhores. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso todos os dias clamar e dizer: Espírito Santo, o que nós faremos juntos hoje? Então, eu quero dizer para você, deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, dê liberdade a Ele, dê docilidade a Ele. Mas Eduardo, como é que eu faço isso? É simplesmente você ter um coração entregue, rendido e dizer: Espírito Santo, eu preciso mais de Ti na minha vida. E então você terá o melhor auxiliador, o melhor ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. E assim então, nós seremos pessoas melhores para um mundo melhor. Entenda, Deus não fez eu e você para pouco. Deus não fez eu e você para uma vida de escassez, mas Deus nos fez para uma vida abundante. Deus nos fez para nos desenvolvermos e para sermos melhor a cada dia. Melhor comigo mesmo. Eu preciso me amar mais, eu preciso me perdoar, eu preciso ter caridade comigo mesmo. Eu preciso ser melhor também com Deus. Eu preciso desenvolver a cada dia esta intimidade, esta profundidade com Ele. E eu também preciso ser melhor com o próximo. E nós só seremos assim, clamando as luzes do Espírito Santo sobre nós. Que você hoje receba o Espírito Santo aí na sua vida, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo.